Mais proteína não significa mais músculo. A verdade sobre o consumo de proteínas. Você pode estar comendo frango, ovo, whey, barra de proteína, iogurte proteico, biscoito proteico ou até café com proteína. E ainda assim, você pode não estar ganhando músculo como você gostaria. Isso acontece porque as pessoas começaram a acreditar que quanto mais proteína colocam no corpo, mais músculo vão construir. Mas o corpo não funciona assim. O músculo não nasce apenas porque você comeu mais proteína. O músculo nasce quando existe estímulo certo, energia suficiente, recuperação adequada, um sono reparador, um intestino que funciona bem, hormônios em equilíbrio e uma rotina que permite o corpo construir ao invés de viver apagando incêndio no seu corpo. Então fica comigo aqui até o final, porque hoje eu vou te explicar por que mais proteína não significa automaticamente mais músculo. Qual que é o papel real da proteína? Quais são os erros que mais atrapalham a hipertrofia do músculo e o que você tem que ajustar se você quiser ganhar massa magra de verdade. Eu sou a doutora Luciana Lavigne, eu sou médica, eu tenho mestrado em Ciência da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E aqui eu gosto de traduzir saúde de uma forma prática, sem terrorismo, sem moda, sem promessas mágicas. Primeiro vamos colocar a proteína no lugar certo. Proteína é essencial. Não existe construção muscular sem aminoácido. A proteína é formada por aminoácidos. Os aminoácidos são como blocos de construção do corpo. Com a sequência de aminoácidos vai formar a proteína. Eles participam da formação de músculos, pele, cabelo, unha, enzima, hormônio, imunidade, reparação dos tecidos. São essenciais. Então, se você come pouca proteína, sim, isso dificulta o ganho de massa magra, piora a sua saciedade, aumenta a vontade de beliscar, prejudica a recuperação do músculo. Mas existe uma diferença enorme entre comer proteína suficiente e achar que exagerar na proteína vai compensar o treino ruim, o sono ruim, a alimentação inflamatória, a falta de constância. Imagine que você vai construir uma casa. A proteína são os tijolos. Sem tijolo você não constrói, mas se você compra tijolo demais e não tem pedreiro, projeto, energia, organização, tempo de obra, aqueles tijolos vão ficar empilhados no terreno. Com o músculo é parecido, a proteína é matéria-prima, mas quem dá o comando para construir o músculo é o treino de força. É o estímulo mecânico, é a musculação bem feita, progressiva, com carga adequada, boa execução, com descanso suficiente. Então o primeiro ponto é, se você quer ganhar massa magra, pare de procurar só mais proteína e comece a olhar para a qualidade do seu treino. Você está treinando com progressão? Está fazendo musculação ou apenas exercício aleatório? Está desafiando o seu músculo ou só repetindo a mesma carga há meses? Então, você está descansando ou treinando exausta todos os dias sem se recuperar adequadamente? Porque o músculo ele não cresce durante o treino. O treino é um estímulo. A construção vem depois, na recuperação. Então aqui entra o segundo ponto. Você precisa de energia suficiente. Muita gente quer ganhar músculo comendo como se estivesse em uma dieta muito restritiva. Passa o dia comendo pouco, corta carboidrato demais, tem medo de gordura, vive de salada com frango e acha que é o whey que vai resolver. Não vai. Para construir tecido novo, o corpo precisa de energia. Se você está sempre em déficit calórico, agressivo, com fome, cansado, dormindo mal e treinando sem força, o corpo entende que precisa economizar e não construir. Isso é muito comum em mulheres que querem emagrecer e ganhar massa no mesmo tempo, mas vivem uma rotina de restrição, de culpa, de compensação. E essa segurança metabólica, ela vem de uma rotina bem organizada. Proteína suficiente, carboidratos de boa qualidade no momento certo, boas gorduras, vegetais, hidratação, sono e treino adequado. Então, se você coloca proteína em excesso e tira carboidrato demais, seu treino pode piorar. Se você tira gordura demais, também pode prejudicar a saciedade, hormônio, a absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, você precisa parar de transformar a proteína em uma solução mágica. Se isso já fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui eu te ensino a cuidar do corpo com estratégia, entendendo o porquê das coisas e não apenas seguindo o modo de internet. Agora vamos falar aqui do whey. O whey protein pode ser bom? Pode. Ele é uma forma prática de complementar a quantidade de proteína da dieta. Ele é uma proteína completa, rica em aminoácidos essenciais e pode facilitar muito a vida de quem não consegue atingir aquela proteína suficiente apenas com comida. Mas o whey ele não é obrigatório. Ele é uma ferramenta. Se você consegue bater a sua proteína com ovos, carnes, frangos, peixes, comida de verdade, ótimo. Se você não consegue, o whey ele pode te ajudar. O que eu não gosto é quando a pessoa usa o whey, principalmente de péssima qualidade. E aqui eu tenho um vídeo te ensinando a escolher uma proteína de qualidade. Então o que eu não gosto é quando a pessoa usa o whey para justificar uma alimentação ruim. Aí toma shake, mas passa
o dia comendo ali ultraprocessado, achando que o whey já deu ali a quantidade de proteínas do dia e pronto. Aí a pessoa dorme mal, não bebe água, vive constipada e acha que tá fazendo tudo certo porque ele comprou proteína e tá usando proteína. Suplemento não corrige uma rotina desorganizada, ele complementa uma base bem feita. E o mesmo vale para a creatina. A creatina é um dos suplementos que eu mais gosto, porque ela tem um papel importante na produção de energia celular, ajuda na força, na recuperação muscular, na performance e pode ser uma aliada para quem quer preservar ou ganhar massa magra. Mas, de novo, a creatina não substitui o treino, não substitui a alimentação e não substitui o sono. Ela potencializa o corpo que está sendo bem cuidado. E aqui eu faço uma observação importante. Pessoas com disfunção renal precisam de avaliação médica antes de usar creatina ou estratégias mais específicas de suplementação. A individualidade importa. Agora vamos ao erro número 1 de quem quer ganhar músculo. Achar que precisa comer proteína em todas as formas possíveis o dia inteiro. A pessoa acorda, toma whey, depois ela come iogurte proteico, depois uma barra de proteína, depois frango, depois mais whey, depois uma sobremesa proteica e muitas vezes essa pessoa não está comendo vegetais, não está usando gordura suficiente, não está comendo proteína de verdade, como carne, frango, não está colocando isso no dia a dia dela, não está tendo essa alimentação anti-inflamatória. Isso é um problema. Músculo não depende só de aminoácido, depende de um corpo que absorve bem esses aminoácidos. Se seu intestino está inflamado, se você vive com gases, dissensão, refluxo, constipação ou diarreia, talvez você não esteja absorvendo e utilizando nutrientes tão bem quanto você imagina. Na medicina funcional, a gente não olha só para o macro, a gente olha para a digestão, para a microbiota, para a inflamação, para o sono, para o estresse, para a resistência à insulina, para a função da mitocôndria, que é quem produz energia, e para a rotina. Então não é quantos de proteína você comeu, não é só isso. O seu corpo consegue usar o que você come? O erro número 2 é negligenciar o sono. Você pode comer proteína, treinar bem, comprar os melhores suplementos, mas de noite você dorme mal, acorda cansada, dorme tarde, acorda várias vezes na noite. Sua recuperação não fica boa, fica prejudicada. O sono é quando o corpo se reorganiza hormônio, repara tecido, melhora a sensibilidade à insulina, regula a fome e favorece a recuperação muscular. Se você quer ganhar massa magra, você tem que parar de tratar o sono como um detalhe. Ele é uma estratégia metabólica. Por isso que ele é parte dos pilares aí. O erro número 3 é treinar sem progressão. Aí vai pra academia, mas não treina de verdade. Faz sempre o mesmo peso, conversa o tempo todo, muda de treino toda semana, não registra a carga, não respeita a execução. Então, às vezes, não falta proteína, falta estímulo. Seu músculo precisa de um motivo para se adaptar. Esse motivo vem de tensão, de carga, de repetição, de volume adequado, de progressão ao longo do tempo. O erro número 4 é você viver inflamada. Alimentação com açúcar, farinha, óleos vegetais ruins, álcool, ultraprocessado, pouca comida de verdade. Isso cria um ambiente metabólico ruim, aprenda isso. Um corpo inflamado tende a ter mais resistência à insulina, mais retenção, mais fadiga, pior recuperação do músculo. Então é muito mais difícil mudar a composição corporal. Então, se você quer realmente ganhar massa magra e perder gordura, você tem que ter uma rotina anti-inflamatória. Isso significa comer proteína suficiente, sim, mas também colocar vegetais, gorduras boas, carboidratos naturais, quando fizer sentido. A hidratação é importante, equilibrar o sono. Tem que estar coerente que o nosso relógio biológico existe, fica no nosso cérebro. O erro número 5 é você querer resultado rápido demais. Músculo é construção lenta, principalmente para mulheres acima de 40 ou 50 anos. Fica aí achando que dietas restritivas vão resolver, porque não vão. Principalmente para quem tem resistência à insulina, intestino desregulado ou vive com muito estresse. Então o foco tem que ser na constância. Treino de força regular tem que fazer parte da sua vida. Comer bem na grande maioria dos dias, dormir melhor, ajustar a hidratação, cuidar do intestino, usar uma suplementação com inteligência. Não é glamour, não. É repetição, é constância. Como pensar em proteína sem exagero? Primeiro, distribua a proteína ao longo do dia. Não precisa comer proteína o tempo todo. É interessante que as suas refeições principais tenham uma boa fonte de proteína. Segundo, escolha proteínas de verdade, como ovos, carnes, frango, peixe e whey só quando é necessário. Terceiro, pare de contar apenas gramas e comece a observar a resposta do corpo. Você sente saciedade? Tem força no treino? Você recupera bem? Seu intestino funciona? Seu sono tá bom? Sua fome tá regulada ou você tem fome o dia todo? Tem desespero por doce? Quarto, não tenha medo de carboidrato bom. Se você treina, então batata, mandioca, inhame, frutas podem fazer parte de uma estratégia dependendo do seu objetivo e da sua resposta metabólica. O problema não é o carboidrato natural bem colocado,
é o excesso de farinha, açúcar, belisco o tempo todo, ultraprocessado. E o quinto, usa o suplemento como ferramenta, não como muleta. O whey pode ajudar, mas não é essencial. Creatina ajuda, ômega 3 também, magnésio, mas nenhum suplemento vence uma rotina inflamatória. E é exatamente por isso que eu criei o meu programa de desinflamação. Deixei o link aqui na descrição do vídeo para te dar tudo organizado, para você conseguir colocar em prática a sua alimentação, a sua rotina, o sono, a suplementação certa, para você não ficar dependente de mim, mas você aprender a colocar isso em prática. Lá você manda suas dúvidas que eu mesma te respondo.